React 19, cara, se liga nas novidades que essa versão nova do React aí vai trazer pra gente até o final desse ano. E, cara, são muitas, viu? Vamos dar uma olhadinha nelas aí. Fala, galera, beleza? Júnior Alves aqui. Bom, no vídeo de hoje, né, a gente vai falar um pouco sobre essas novidades aí que o React na versão 19, cara, vai trazer pra gente, tá? Recentemente, né, o Andrew Clark, pra quem não conhece, ele é um dos core team do React ali. Se eu não me engano, hoje, atualmente, né, ele trabalha na Vercel, tá? Que é a empresa por trás ali do Next.js. Bom, basicamente ele postou isso daqui, cara, e isso daqui dá uma movimentada legal na comunidade React, tá? Que é o seguinte, até o final de 2024, você não vai precisar mais utilizar nenhuma dessas APIs, né? Use Memo, Use Callback, o Memo e mais alguns outros detalhes aqui, tá? A gente vai passar pelos principais, tá? Então já tô até aqui com a documentação oficial aqui, né, do React, né, no próprio site deles. Vou deixar o link na descrição para você dar uma olhadinha na íntegra depois. Mas, basicamente, né, antes de mais nada, né, eu vou deixar um disclaimer aqui, porque muito provavelmente vai ter gente nos comentários falando, pô, mais uma versão do React, tá difícil de acompanhar o React. Primeiro, cara, que a versão atual, né, a versão 18, ela foi lançada em março de 2022. Ou seja, daqui a pouquinho tá fazendo 2 anos, cara. E muito provavelmente a versão 19 vai ser lançada, como o Andrew Clark comentou ali, lá pro final do ano. Ou seja, vai ter quase 3 anos de espaço entre uma versão e outra, tá? Então, assim, eles tiveram bastante tempo para poder aperfeiçoar e trazer, de fato, novidades relevantes aqui. E aparentemente é isso que a gente vai ter mesmo, viu? Bom, uma das novidades mais importantes, ao meu ver, e é o que eles destacam aqui também, é esse React Compiler, tá? Eu achei bem interessante isso daqui, mas antes, é, um ponto que eu acho importante é a gente entender o estado atual do React, tá? E hoje, como eu falei, a gente está na versão 18, tá? E o que a versão 18 ela trouxe de novidades relevantes para a gente? As principais features ali do React 18, basicamente ela foi o Concurrent Rendering Engine, né? Basicamente, o React agora ele podia ter os renders assíncronos, ou seja, uma vez que ele começava o processo de renderização de um componente ali, o React ele poderia interromper e retomar esse render. Cara, isso trouxe muitas novidades, inclusive a Suspens API, na Suspens Component ali, para o lado server-side também, então teve bastante coisas relacionadas a isso. Então essas otimizações aí foram super bem-vindas no React 18, além de hooks ali novos também, para a gente ter acesso a essas funcionalidades. O foco deles também é deixar a UI bem mais responsiva e de fato, né, o React 18 ele trouxe bastante melhorias relacionadas a isso, tá? E pelo que tudo indica, a versão 19 vai trazer isso também, tá? Então vai ter bastante melhoria relacionada a isso. Então, por exemplo, esse React Compiler aqui, se for para resumir assim de um jeito bem simples, né, para você que está iniciando com React agora e já começa a ficar meio na dúvida, né? Pô, o Andrew Clark comentou que você não vai precisar usar o use memo, o use callback e a função memo aqui, né? Para você que não sabe, esses três hooks aqui, eles são basicamente a forma que a gente tem de utilizar a técnica, né, que chama memoization. Isso aqui não é exclusivo do React, tá? Mas é uma forma que a gente tem, né, pelo React, utilizar essa técnica de para otimização, né, para performance. Porém, o que na prática acontecia, tá? Isso aqui, quando a gente utilizava esses recursos aqui, o React ele criava essa camada de cache, vamos dizer assim, do nosso componente. Ou seja, ele prevenia que alguns componentes eles re-renderizassem dependendo do caso. Só que o problema disso é que o desenvolvedor, isso aqui ficava muito a cargo do desenvolvedor entender essas features, né, que a lib ela te proporciona, ela te provê, que são no caso aqui esses hooks, e você tem que ter a sabedoria de utilizar esses recursos no momento correto, certo? Porque o que acontecia na prática? O dev, principalmente um dev menos experiente ali com a lib, pô, tem um hook aqui que ele, por exemplo, use memo ou use callback. Vamos pegar o use callback aqui de exemplo. Tem um callback que ele basicamente ele cria uma memoization de funções, né? Então você passa uma função para ele aqui e ele vai criar essa camada de cache, vamos dizer assim, para essa função, né? Então essa função ela não vai ser recriada a não ser que alguma dependência numa rede de dependência ali mude, né?
Porém, muitos devs utilizavam isso daqui, cara, à torta e direito. Então, assim, qualquer função, todas as funções em custom hooks ou todas as funções dentro do componente, o dev colocava por volta de um use callback. Só que aí é importante você entender, né? Primeiro ponto aqui, entender o que é o conceito de memoization e para que ele serve, tá? E quando utilizar isso daqui, esse use callback ou não, porque ele não é bala de prata, né? Porque você vai sair utilizando ele agora em todas as funções do seu projeto, que seu projeto vai ficar mais performático. Muitas vezes vai acontecer o oposto, tá? Então, nada disso de você sair colocando o use callback aí em todas as funções, tá? Ou o use memo, ou o próprio memo aqui também. Isso vale para, peguei o use callback de exemplo, mas vale para todos as outras features relacionadas a memoization, beleza? Bom, isso daqui vai acabar, tá? Por quê? O React Compiler, ele basicamente, ele é um compilador, né? Pelo próprio nome já diz, é um compilador low level, né? Que ele entende quando entende as regras, né, do React e do JavaScript ali para automatizar essa parte de memoization dos seus componentes, tá? Então, você não vai, como o Andrew Clark disse aqui, né? Você não vai precisar mais do useMemo, useCallback e o memo, a função memo ali para criar essa memoization por volta de um componente, tá? Então, isso aqui, por si só, isso aqui já é muito, muito relevante. Bom, outro ponto que eu achei bem interessante, né? Tem bastante coisas aqui, mas outro ponto que eu achei interessante é a questão das actions, né? Pra gente que já está utilizando o Next, né? Inclusive tem vários vídeos sobre Next, você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui. Saiba que o nosso canal aqui ele é focado em Next, né? Em React, mas em Next também. Só que não só isso, tá? Então tem vídeo de JavaScript também, quando eu ensino o básico, intermediário e avançado, TypeScript, testes, arquitetura de software e por aí vai, tá? Então tem muito conteúdo aqui, formulários, pô, dos assuntos que eu mais curto são formulários e tem uma playlist só para formulários aqui dentro do canal e playlist também para Next, como eu falei, tá? Para você dar uma olhadinha. Então para você que já está utilizando o Next ali da versão 13 ou já está brincando com ele ali, né, da versão 13 ou posterior, você já conhece essas actions, né? Que lá no Next a gente consegue utilizar as server actions, que basicamente a gente consegue passar funções ali para elementos do DOM, né? Como, por exemplo, formulários, certo? Então, até que ele fala, né? Então, você pode passar funções aqui para um elemento de algum elemento do DOM. E essas funções, elas podem operar de forma síncrona ou assíncrona. Então, você consegue definir também, além disso, né? Dela poder rodar síncrona ou assíncrona, de forma assíncrona, você também pode definir se ela vai ser... Você pode definir, né, se você vai utilizá-la do lado do client ou do lado do server, tá? Isso aqui é muito, muito da hora, tá? Então, se você utilizar no lado do server, por exemplo, você pode usar a diretiva aqui, use server, que é o que a gente já vê lá no Next, né, desde a versão 13.4, se eu não me engano. Deixa nos comentários aí se eu estiver falando besteira, beleza? Bom, e ele também, né, fornece para a gente alguns hooks aqui, né, esse useFormStatus e o useFormState. Bem interessante, a gente consegue utilizar a parte de transição também. Então, o interessante, né, um ponto aqui importante é que essas ações elas são submetidas dentro de uma transição. Ou seja, elas mantêm de forma, a página, ela continua interativa enquanto essas ações elas estão sendo processadas, tá? Então, cara, isso aqui é bem interessante. E aí, um outro ponto que eu achei muito massa é esse novo hook aqui, ó, Use Optimistic. Não sei se está correta a pronúncia, mas, basicamente, se você já ouviu falar de UI otimista, né? Então, basicamente, é quando a gente faz a alteração primeiro antes dela ser concluída. Então, ela é como se fosse uma alteração ali de estado temporária até aquela operação, por exemplo, assíncrona, ela terminar. E se ela terminar com sucesso, beleza, já está feito, então só confirma. Se ela terminar com erro, aí você volta ao estado anterior. Mas quando o usuário clicar para fazer alguma coisa, ele já dá aquele feedback instantâneo. Por mais que não aconteça de forma instantânea, mas você dá aquela sensação para o usuário que foi de forma... no momento ali, no exato momento que ele clicou, certo? Ele executou alguma ação. Bom, dito isso, eu acho que a gente consegue entender aqui as vantagens, né? Tem bastante coisa aqui. As vantagens dessa nova versão que eu achei interessante, tá? No meu ponto de vista agora, eu acho isso aqui super válido.
porque a gente começa a reduzir um pouco da burocracia que tinha, né, da complexidade de você sair utilizando a torta e direito aqui, o use memo, use callback, o memo e etc, tá? Então já vi muitos projetos que o pessoal saiu utilizando use callback em praticamente todas as funções, o que na prática, cara, é um tiro no pé que você, né, que você acaba dando no próprio projeto, porque você está você está utilizando essas funções com o objetivo de você ter mais performance, mas na prática você está tendo menos performance porque o custo para você manter essa função e ela não ser recriada em cada re-render, muitas vezes é maior do que se você deixasse o React recriar essa função toda vez que o componente re-renderizasse, certo? Então, e outro ponto, né? Deixa nos comentários se você quer entender mais sobre esse conceito de memoization. Eu posso trazer vídeos aqui no canal. Inclusive, sobre esses hooks aqui, tem um vídeo mais antigo do canal, mas eu recomendo bastante você dar uma olhada para você entender como eles funcionam, tá? Eu explico, cara, detalhadamente como esses hooks funcionam nessa parte de memoization. Mas, lembrando, memoization não é um recurso do React, beleza? Bom, dito isso, a pergunta que você pode fazer agora, fala, pô, então eu não preciso estudar mais, né, esses hooks de memoization, não preciso entender mais, porque agora o React vai fazer isso de forma automática, certo? Errado, cara, errado. Não, não faça isso. Por quê? Agora que o React ele vai fazer isso aqui de forma automática para você, agora, no meu ponto de vista, é que é ainda mais necessário você entender como isso aqui funciona por baixo dos panos, certo? Não é porque você não vai utilizar de forma direta que você não precisa entender. Muito pelo contrário. Frameworks, libs, etc., eles abstraem muita coisa para a gente e isso é benéfico, tá? O problema é você não se preocupar com como essas coisas acontecem por debaixo dos panos, porque em algum momento você vai se deparar, em algum momento da sua carreira, você vai se deparar com algum problema que você precisa entender esses conceitos e como você foi deixando, porque na framework faz, não precisa de eu entender. Cara, é um preço que ele vai vir, tá? Não adianta você pular, não adianta. Você não tá imune a isso, tá? Então é importante você estar ciente disso, beleza? Então, de novo, recomendo muito você focar em que? Fundamentos, tá? Que é um dos assuntos que eu mais venho tocando aqui no canal, para você ficar cada vez mais interessado em entender como as coisas de fato elas funcionam por debaixo dos panos. Bom, o vídeo de hoje era isso que eu queria trazer, tá? Espero que você tenha gostado. Eu estou bem ansioso para testar essas novas funcionalidades aqui do React 19, né? Deixa nos comentários aqui. E você, tá animado para essa versão nova? Qual que é a sua opinião em relacionada a isso daqui, esse novo compiler aqui do React, beleza? Deixa aqui pra gente ir trocando ideia. Então, um grande abraço, galera. Falou, valeu e se inscreve no canal, cara, se você não é inscrito. E tamo junto.